Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Greencast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertrofia muscular, trabalhando todos os pilares aí que você precisa para conseguir ter o seu objetivo com relação à hipertrofia. Então você que está curioso para ter dicas, entender um pouco mais como é que funciona esse processo, e eu tenho certeza que vão ter muitas informações que vão agregar para vocês aqui dentro desse bate-papo, certo? Estamos no quarto episódio da terceira temporada, então um agradecimento especial aqui ao RubyX Studio, né, que é esse estúdio aqui que nos proporciona esse ambiente para que a gente possa realizar essas gravações. Você que é profissional, prestador de serviço, tem uma empresa e quer gravar seus conteúdos, aqui tem um ambiente todo voltado para isso, né? Tem uma equipe que dá um suporte para que você possa estar produzindo seus conteúdos. Então, segue lá nas redes sociais RubyX Studio e, caso você tenha interesse, faz o teu agendamento para fazer as tuas gravações aqui nesse lugar. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente está aqui com dois convidados e eu queria fazer uma breve apresentação dos dois. Falar primeiro aqui do meu amigo Ivano Paulo. Tudo bom, Ivano? Tudo bem, meu irmão. Ivano, que é graduado em licenciatura e bacharelado, né, em educação física, é pós-graduado em fisiologia e biomecânica, é especialista em hipertrofia, faixa preta de jiu-jitsu, não tem nada a ver com o nosso tema hoje, mas é uma das habilidades aí do nosso convidado. Treinador de atletas e formador de profissionais na área de educação física, com mais de 20 anos de experiência. Seja bem-vindo, Ivano. Obrigado, é um prazer estar aqui. Depois tu vai ver como o jiu-jitsu influenciou para me chegar até aqui, principalmente em questão de treinamento, né? E falar de hipertrofia é a nossa área, é o que a gente vive, né? A hipertrofia é um bem comum dos objetivos de todo mundo que quer treinar hoje, quer ter resultado dentro da academia. Tem uma frase legal do humorista Milo Fernandes que ele fala assim: o humor é tudo, até engraçado. Se eu passar isso para hipertrofia, a gente fala assim: a hipertrofia é tudo, faz até aumento da massa muscular. Né? Então a hipertrofia ela gira em torno do aumento da massa muscular, melhora a proteção articular, emagrecimento, tudo se inicia ali do estudo do conhecimento da hipertrofia. Legal. E aqui do lado do Ivano, meu amigo Fábio Félix. Fábio, que é profissional de educação física também, é nutricionista clínico esportivo, ele é pós-graduado em nutrição e exercício físico, é um palestrante, professor de pós-graduação, hoje tem mais de 800 títulos conquistados com especialidades em categorias femininas do mundo do fisiculturismo, coach Pro Creator pela FBB Pro League, né, do Mister Olímpia Brasil, foi campeão ano passado, vai poder falar um pouquinho aí, a atleta dele que conseguiu o Procard, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho também, invariavelmente, sobre isso. E quase 20 anos de experiência aí no meio, tanto de treinamento quanto a parte de nutrição. Seja bem-vindo, Fábio. Bom, primeiramente agradecer por esse espaço, a Green Life, a você, nosso companheiro aqui que está do lado. Eu acredito que a nutrição e o exercício físico eles têm um papel fundamental no processo de hipertrofia muscular. E assim, falar desse contexto para mim é algo muito interessante e a gente considerando esse fato aí de levar tanto para o praticante recreacional de exercício como para o atleta de alta performance, né? E o fisiculturismo, que é a Fórmula 1 da musculação. E a musculação, se a gente for considerar, é de fato assim, uma das práticas mais, digamos assim, responsivas ao treino de força, né? Quando a gente pensa aí nos fatores de mecanotransdução, né? Mecanorreceptores são responsáveis por essa condição de aspectos fisiológicos, a adaptação fisiológica ao treinamento e também a nutricional, é claro, né? Porque sem os nutrientes a gente não vai conseguir construir essa hipertrofia que a gente deseja a nível muscular. E falar de tudo isso é muito importante, principalmente quando a gente está pensando no contexto em si, da hipertrofia e tudo que a nutrição e o exercício podem trazer aí para esse indivíduo que procura essa hipertrofia. Legal. E para a gente começar esse assunto, né, basicamente a gente tem que se perguntar o que é hipertrofia, né? O que é hipertrofia? Quando a gente fala de hipertrofia muscular, a gente está falando de forma leiga, para que todo mundo entenda, é o aumento do tamanho do músculo, né? É basicamente isso. Existem ferramentas para que isso possa acontecer, tanto no aspecto fisiológico como no aspecto prático, mas o que acontece? A hipertrofia muscular, quando a gente vai falar de hipertrofia, existem tipos de hipertrofia, né? Que de acordo com o treinamento que você está fazendo, você vai favorecer mais um tipo de crescimento desse músculo, às vezes uma hipertrofia miofibrilar, que tem um treinamento mais voltado para isso. Por vezes, a hipertrofia sarcoplasmática está relacionada ao aumento do volume do músculo e não necessariamente de fibras musculares, né? Você aumentando o número ali de líquidos, retendo mais líquido intramuscular, né? Aumentando ali o tamanho do músculo também. E quando a gente fala de hipertrofia, naturalmente, a gente tem que falar sobre o papel do treinamento físico, da nutrição e do descanso adequado. Então, vamos começar já perguntando para o Fábio,
qual é o papel da nutrição dentro do aspecto de hipertrofia, Fábio? Qual a importância da nutrição adequada para que a gente consiga ter ganho com relação à hipertrofia muscular? Muito boa essa pergunta. Bom, quando a gente pensa em nutrição, a gente entende que tudo depende do fator nutricional, né? Então, não poderia ser diferente com os aspectos nutricionais, levando em consideração a hipertrofia. Então, quando eu tenho um indivíduo que ele quer uma hipertrofia acentuada, né? Seja uma hipertrofia regional ou seletiva, né? Ou heterogênea, como é chamada, de forma mais específica em um agrupamento muscular, ou uma hipertrofia massiva, a condição da nutrição, ela vem levando todos os nutrientes adequados para que esse indivíduo ele se encontre em um estado anabólico, tá? Obviamente que o estado catabólico também é importante, né? Quando a gente pensa esses hormônios, né? Todo mundo pensa que é só deixar o indivíduo em estado anabólico. Mas, por exemplo, o treino de força, né? Ele é um estado catabólico, na verdade. O indivíduo, quando ele está treinando ali, ele está gerando aquele estresse no músculo, é exatamente para fazer o que você falou, ter uma adaptação. Tá? E essa adaptação ela vai depender de quê? Dos outros fatores, que são o descanso, são os fatores nutricionais. Então, esse indivíduo ele precisa ter todos os macronutrientes associados. Carboidratos, proteínas, gorduras, os micronutrientes, vitaminas, minerais, até mesmo a ingestão de água, né, que a gente às vezes negligencia, são fundamentais para o processo de hipertrofia muscular quando a gente pensa no contexto nutricional para esse indivíduo que faz treino de força. Então, ainda considerando esse aspecto, né, esse indivíduo sem uma nutrição adequada, ele não vai chegar na hipertrofia que ele deseja. Óbvio que a hipertrofia é multifatorial e depende de N fatores aqui para a gente considerar, Com certeza. né? Porém, a nutrição é algo fundamental. Se esse indivíduo não tiver uma boa nutrição, ele vai, consequentemente, ter, digamos assim, mais ônus do que bônus, quando a gente pensa no contexto, né, do treino para a hipertrofia. E o que para você a nutrição adequada para isso? Porque como é que uma pessoa que está nos assistindo agora, por exemplo, ela vai saber se o que ela está ingerindo está sendo adequado para o objetivo dela? Obviamente, e quem quer um objetivo mais específico vai procurar um profissional, né, de nutrição, deve procurar para que seja feito um cálculo específico, né, para a realidade de cada um, o nível de desgaste físico, o nível de treinamento, a realidade de trabalho, rotina diária, tudo isso vai influenciar. Mas qual é a diretriz hoje base, por exemplo, que o cara não pode fazer? Não posso deixar de consumir menos do que isso. Menos do que isso é impossível você ter qualquer tipo de benefício, independente do treino que você faça. Muito boa essa pergunta também, tá? E assim, eu não vou falar de forma tão técnica, até que para as pessoas entendam o que de fato elas precisam. Mas vamos pensar num contexto de hipertrofia. Eu tenho que ter a associação desses macronutrientes. Então, o indivíduo vai precisar consumir uma boa quantidade de carboidratos. Muitas vezes o carboidrato ele é visto como um vilão, né? Infelizmente, a gente tem essa ideia de que o carboidrato ele vai fazer com que você aumente mais gordura do que massa muscular, e a gente tem que entender que, na verdade, a quantidade, a qualidade desse macronutriente é que vai fazer a diferença. E, obviamente, o gasto energético através do treino, a necessidade energética, né? Então, assim, alimentos básicos que a gente pensa aí no contexto de hipertrofia arroz, o próprio feijão, né, que é um alimento muito típico da nossa região, né, riquíssimo em fibras, riquíssimo em vitaminas aí importantes, né, para esse processo de hipertrofia também, né, minerais. E a gente vê aí um alimento que tem uma baixa densidade calórica, mas uma alta densidade nutricional. Tubérculos, né, batatas, os próprios legumes, o próprio pão que é tão condenado, o próprio macarrão. Enfim, esses alimentos quantificados, dentro de uma conduta nutricional, eles podem fazer uma grande diferença. As fontes de proteína, né, como a gente sabe, que são fundamentais aí. Eu não estou falando aqui de proteína só peito de frango ou só claras de ovos, eu estou falando de um contexto geral, né? Então, tipo assim, queijos, derivados do leite, o próprio leite, né, que às vezes é visto como um vilão também por algumas pessoas por não conhecerem as qualidades nutricionais e também não entenderem que é necessário consumir de forma adequada, né, como qualquer outro alimento. E alguns suplementos, como o próprio whey protein, né, que é visto aí como um suplemento aí padrão ouro, creatina também, um suplemento padrão ouro. Em outro momento a gente vai tecer aqui melhor, aprofundar mais esse conteúdo. E as boas gorduras, né? Quando a gente pensa nas boas gorduras, a gente pensa nas boas gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, evitar as saturadas. Pronto, o azeite, né? Que inclusive é um alimento industrializado, né? Quando a gente pensa no azeite extra virgem, você vai ver ali todo mundo falar, alimento industrializado é um vilão. Depende. Então ali é um alimento que é padrão ouro e ele está lá na prateleira do supermercado. É importante que a gente consuma esse alimento. E outros alimentos aí, desde oleaginosas, né? O amendoim, ou a castanha, né? E tem as variáveis aí, castanha do Pará, castanha de caju, que também são típicas na nossa região, no Nordeste. Então são coisas que a gente, considerando dentro da alimentação, você vai fazer com que esse indivíduo ele tenha todos esses macronutrientes, tá? E aí, tipo,
pensar nisso, de forma geral, é você consumir esses alimentos de uma forma organizada dentro da sua dieta. E aí, complementando com frutas, né, complementando também com outros alimentos aí que são riquíssimos em nutrientes, você vai fazer com que o seu organismo ele esteja em um estado pleno a nível anabólico e combata esse catabolismo e esse estresse oxidativo que as pessoas tanto a gente vê que é um vilão no processo de hipertrofia, né? E que muitas pessoas passam. E o catabolismo, para quem está nos assistindo, basicamente é a perda da massa muscular. Basicamente, o teu corpo é mais fácil para o nosso organismo consumir a proteína muscular como fonte de energia imediata do que a própria gordura, né? Então, muitas vezes, se você está com uma dieta inadequada, abaixo dos níveis de nutrição, né? Quantidade de proteína que você precisaria, você não está ingerindo, a quantidade de carboidrato que você precisaria, você não está ingerindo, inevitavelmente você pode incorrer de estar perdendo massa muscular para repor esses níveis aí de energia, levando em conta que é mais fácil tirar músculo do que gordura. A gordura também vai ser consumida, mas na proporção a massa muscular é muito mais fácil de ser consumida pelo corpo, e esse é o grande desafio, né Fábio? Porque o que acontece? Se o cara não tiver com a nutrição equalizada, a quantidade de proteínas batendo a quantidade diária, quantidade de carboidrato diária, isso vai acontecer. Fatalmente a gente precisa entender que o catabolismo dentro desse processo ele também faz parte, né? Mas agora a gente tem que evitar essa maximização do estado catabólico, né? Como eu costumo dizer, o indivíduo ele não dorme bem, o indivíduo ele não come dentro de quantidades adequadas, né? O indivíduo tem um estresse muito grande, ou seja, treina demais, né? Pensa nesse contexto do alto volume, sempre que vai gerar mais estresse, mais resposta, e às vezes nem sempre. Porque quando a gente vê, nem sempre tudo isso vai estar equalizado para que esse indivíduo chegue no estado anabólico, né? Então, às vezes o importante é a individualidade e pensar nesse contexto. Legal. Ivano, sobre treinamento, cara, quando a gente fala de hipertrofia, o que é que você tem visto aí hoje com relação a o que está sendo mais usual? Eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso, porque a gente está sempre estudando, sempre se atualizando. Inclusive, tem coisas hoje que há 5 anos atrás eu falava, não, isso aqui não existe. Isso aqui não é possível. Por exemplo, o treinamento full body. Treinar todo dia, tudo. Então, no passado, eu achava que isso era loucura. Eu falava, não, como é que o cara vai... Porque o crescimento muscular ele se dá no descanso. Como você bem falou, no treino, você rompe fibras. Você quebra fibras e ocorre o catabolismo. Mas aí o desafio é o quê? É anabolizar, desenvolver mais do que o que você vai perder momentaneamente ali no treino, numa noite, às vezes um dia de sono que você dormiu mal, que vai ocorrer também. Mas o que é que você tem visto hoje com relação à periodização de treinamento, sobre prescrição de treinamento voltado para hipertrofia? O que é que você considera hoje que tem sido surtido mais efeito com os teus alunos, com os teus atletas? Me fala um pouquinho aí, Ivan. Cara, falando um pouquinho da hipertrofia, né? Tem uma frasinha que os cientistas não gostam, que é o depende, né? Mas tudo que a gente vai trabalhar depende. Por isso que o treinador, o nutricionista, ele tem que ter esse feeling de você com o paciente, com o cliente, com o bodybuilder, enfim, para saber, porque cada um, né, vai responder de uma forma diferente, dependendo do treino e da alimentação. O que eu vi com meus próprios olhos no último Mr. Olympia, né, que eu tive o prazer de ver muito profissional treinando do meu lado, o treino de carga máxima, né? Eles sempre buscam a carga máxima daquele treino. E o que me chamou a atenção, que eu falei nas minhas palestras, foi eles não usam mais o halteres. Tá? Eles preferem as máquinas, né? Hoje a gente tem uma evolução muito grande desse mercado, né, de máquinas. E eu perguntei para o Dorian Yates, né? Um cara que é super old school, e o que ele falou que vamos se afastar um pouco das lesões. Tá? A gente pode usar a carga máxima nas máquinas, né? E isso defendia os bodybuilders, os fisiculturistas, de ter uma lesão, de ter alguns rompimentos, principalmente próximo às fases de competição. Então isso aí me chamou bem a atenção, porque a gente tinha visto também muito estudo de comparação, né, de fazer exercícios na máquina e no halteres. Alguns davam por um maior ato de desequilíbrio na função mecânica. Diziam que existe estudo que aqueles movimentos, por halteres, com o seu desequilíbrio, trazia mais eficiência, e hoje a gente sabe que já não é. Tá? Então, foi surpreendente para mim isso. E eu já vim de lá dos Estados Unidos já trazendo isso, já fazendo isso. E foi um dos fatores que realmente, há um ano atrás, me chamou a atenção. E o ponto que você falou, acho que é o ponto decisivo nisso.
risco de lesão. Porque eu acho que isso determina tanto o treino livre quanto o treino com máquina, ele vai ter os benefícios, os ônus e os bônus, né? Quando a gente vai analisar. Só que, para um atleta que às vezes passa um ano inteiro para aquela competição, ele não pode pôr em risco se lesionar semanas antes ou próximo, ou até durante a preparação. Porque se o cara tem uma lesão séria, ele perde, porque você sabe, a gente vai falar já disso, mas quando um atleta se ele tiver uma lesão mais grave, corre o risco de ele perder o campeonato o ano inteiro. Ele não vai estar mais pronto para a principal competição do ano, porque quando a gente fala de atleta, a gente sabe que tem a competição alvo. Cara, por exemplo, a Josi, não é isso? Sua atleta ela deve ter a competição alvo. Ela ganhou o Procard lá, ganhou o direito de competir. Já a gente vai falar disso. Qual é o momento do ano que ela tem que estar no ápice do físico. Então, se ela tem uma lesão durante o decorrer dessa preparação, isso pode comprometer o resultado lá naquela competição. Né? Então, isso faz muito sentido. E a comparação do treinamento que tu falou depende também de categorias, né? Cada categoria ela necessita de um alvo melhor ou maior para o treinamento. Aí eu falo sempre do feeling do treinador e do nutricionista para estar adequando aquilo, né, para cada atleta. Trazendo para a nossa realidade da academia, da Green Life, nossos clientes, o fator de vista também não é diferente. Todo mundo ali quer alguma coisa, né? Então, eu quero ficar com glúteo maior, eu quero ficar com braço, eu quero melhorar meu peitoral, dorsal. Então, dentro disso, a gente tem essa pegada e a gente vai supervisionar o cliente e fazer com que crie essa melhoria a cada tempo. Legal. Eu perguntei sobre isso porque hoje em dia não existe o melhor método. Né? Não existe o melhor método. O que existe é o quê? O que melhor se aplica para a tua realidade. O que é que eu tenho visto nas academias? Hoje está, graças a Deus, o nosso mercado está muito bom, está muito aquecido. O mercado como todo do Brasil, em Fortaleza, nem se fala, né? As academias cheias e lógico que teve um histórico aí pós-Covid, depois a Covid melhorou muito já. As pessoas viram real importância para diminuir risco de morte, ter que se exercitar. Então isso foi muito bom para a gente, mas hoje em dia tem essa busca pela saúde, tem essa busca pela estética. E o que é que acontece? Muitas pessoas que acompanham lá a sua rede social, a sua, vê lá você treinando ou passando um treino para um atleta, ele fala, vou fazer aquele treino ali que eu vou ter a bunda igual daquela atleta. Então, vou fazer aquele treino que vou ficar com o braço igual daquele cara ali. Achando que é o treino que vai fazer a diferença, né? Só que ele não leva em consideração que muitas vezes a nutrição que ele está fazendo, o nível de treino que ele está, o nível de condicionamento que ele está, aquele treino vai ser até prejudicial, ele não vai ter capacidade de suportar. E aí pode vir o overtraining, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, pode vir uma lesão, pode vir um catabolismo além da conta que vai gerar o overtraining, que vai gerar o prejuízo, que a pessoa não vai evoluir. Então, o método em si, é importante a gente falar disso, ele tem relevância sim, mas dependendo do nível de condicionamento que você se encontra, né? Mais importante do que o método é equalizar a nutrição e volume de carga, volume de exercícios, né, de repetições, volume de séries, volume de carga total, que é a intensidade do treino. Então, e hoje a gente vê, no mundo do fisiculturismo mesmo, recentemente eu vi um atleta Olímpia falando que faz treino full body. E eu falei, cara, que loucura. Então, quando você vai estudar um pouquinho, você vai entendendo o porquê, né? Antigamente, vocês que são de muitos anos atrás aí do meio, né? Já conhece muito o meio. O que era muito comum no passado? Era o cara treinar peito na segunda, passa o resto da semana sem treinar e vai treinar só na outra segunda. Só que ele fazia o quê? 30 séries ali só pro peito em um único dia e passava o restante da semana descansando, né? Hoje em dia você não vê mais tanto isso, por várias questões. Ou seja, quer dizer que não funciona? Não. Funciona porque funcionou. Por que não vai funcionar hoje em dia? Funcionou no passado, funciona hoje em dia. Só que a ciência traz pra gente a eficiência e a segurança, que eu acho que é o ponto-chave. Muitas pessoas não têm um nível de maturação muscular para suportar 30 séries de um único muscular no único dia. Na verdade, 90% ou mais das pessoas que treinam em academias não têm essa preparação. A gente está falando de 1%, 2% que são os atletas, né? Que suportam esse tipo de treinamento. Sem falar o que eles estão tomando, né? Sem falar a questão hormonal, né? Que às vezes o cara tá hormonizado e você quer fazer um treino igual. Então, vamos entrar nesse assunto, né? Como é que é feito hoje, Fábio, a preparação de um atleta? Como é que você hoje compõe essa parte nutricional, essa parte de, respeitando, lógico, a individualidade, mas muda muito o volume de um atleta, o treino, o nível de treino de um atleta, o volume total de exercícios para uma pessoa que não está a nível de atleta, nem está hormonizando, que a gente sabe que isso vai ter um fator
preponderante na recuperação, na aceleração do processo? Me fala um pouquinho sobre isso. Muito legal você colocar essa pergunta. E assim, quando a gente pensa no fisiculturismo, a gente tem que pensar no esporte de alto nível. Né? Então, é a Fórmula 1 da musculação. Eu não posso comparar aquele indivíduo recreacional que quer melhorar um pouquinho a composição corporal, como o nosso colega falou aqui, a menina que quer aumentar um pouco o glúteo, né? Ou o cara que quer ganhar mais bíceps, enfim, o lutador que quer melhorar ali a força, né? Perfeito. Com esse tipo de atleta. Então a gente considera esse tipo de atleta um atleta que ele se propõe a ir lá e maximizar seus resultados, no que diz respeito ao treino de força. Então esse indivíduo ele passa por todo um processo de adaptação biológica, e isso pode levar, né, um tempo, uma periodização que é específica para ele. Ele criou, através dessa condição, uma adaptação fisiológica que leva ele ao estado de hipertrofia, mas que também depende dos outros fatores, como a gente falou, a nutrição é um deles, né? O descanso é um deles, né? O próprio fator aí hormonal, e a gente pensar não só nos hormônios, né? De forma, os fármacos em si, que também fazem parte, não só do fisiculturismo, mas de vários outros esportes. Lutas, corrida, natação. Se você for pegar, por exemplo, Kate Armstrong, que foi um atleta, né, medalhista, quebrou vários recordes, ele chegou e abertamente falou, usava vários hormônios, coquetéis de hormônios para poder competir naquele nível. Eu cheguei a resultados que uma pessoa talvez nunca alcance, outras pessoas talvez nunca alcancem. Mas eu não posso desconsiderar o fato daquele atleta ter dado o melhor dele, mesmo fazendo uso daqueles recursos. Mas considerando o volume load de treino, a densidade total de treino que ele tinha, era absurda. Então, na verdade, era mais para manter ele ativo. Mas considerando ainda o músculo como um órgão endócrino, o intestino como um órgão endócrino, capaz de modular hormônios, né? Sejam eles catabólicos como o cortisol, o glucagon, ou anabólicos como a testosterona, o próprio GH. Né? Então a gente considera tudo isso algo muito mais importante nesse contexto. Cuidar do indivíduo na parte de treinamento, né? O treinador chegar com a periodização adequada para aquele indivíduo, independente do objetivo dele, seja a luta, seja a hipertrofia, né? Para aquele determinado momento. E o estado anabólico, que através da nutrição, sim, poderá ter uma maior compensação. Aí quando a gente pensa nesse contexto hormonal, esse indivíduo, ele obviamente vai potencializar. É como eu digo, né? Você tem ali um som de um carro. Esse som é bom ou esse som é ruim? Independente disso, você vai comprar um equalizador. Né? Você vai comprar um tipo de equipamento para potencializar aquele som. Se eu tenho um som ruim, eu vou equalizar o quê? Coisas ruins, né? Coisas ruins. Se eu tenho um som que é bom, nítido, audível em todas as faixas e frequências, ele vai, com certeza, melhorar aquilo que já é bom. Por isso tem aquele indivíduo, né? A gente até fala que tem pessoas que têm resistência anabólica, né? Você já ouviu esse termo? Já nasceu para isso. E o cara que tem a resistência é o quê? Ele não vai ter facilidade de ganhar massa muscular. Da mesma forma que aquele indivíduo tem resistência insulínica. O cara não come doce, o cara não preserva a alimentação, comer um pouquinho a mais, eleva demais os níveis de açúcar no sangue, não consegue conter. Por quê? Tem resistência insulínica. Então o cara que tem resistência anabólica, ele vai treinar muito, vai tentar gerar o estímulo, mas não vai ter esse estado anabólico que ele poderia ter. E aí tem indivíduos não, que já têm uma facilidade, já são propensos. E esse cara do fisiculturismo que se tornou campeão, aquele cara, quando você vai pegar ele já era um cara que era mais forte que a maioria. É que nem na luta, por exemplo, ele vai pegar aqui, professor, vai treinar um indivíduo. Tem um cara que vai pegar e vai fazer um armlock com mais facilidade. Exatamente. Ou vai estrangular o outro ali que já é graduado com uma certa facilidade e dominância. Por quê? Fatores genéticos. Aí eu tenho que envolver outros aspectos, né? E aí, todo um contexto. Eu tenho aí o cara que está 100% no treino, o cara que está 100% na dieta, o cara que não abre mão de descansar, vai estar na balada, não, ele está lá preservando o sono dele, né? Que ele acha que aquilo é mais importante para ele. E aí a gente pensa na parte hormonal. E sempre com acompanhamento clínico médico. Né? Hoje, por exemplo, eu conto com uma equipe, né? Onde eu tenho um acompanhamento das minhas atletas junto com uma médica, né? A doutora Suiane, maravilhosa, até mandar um beijo aqui para você, minha querida. E assim, a gente vê a diferença de uma equipe multidisciplinar nesse processo. E entendendo essas atletas também que elas têm que passar a ter mais músculos para poder pensar em hormonizar. E não o contrário, né? Antigamente você via o cara que ele queria entrar naquela coisa, não, quero ganhar massa muscular. A primeira coisa que ele ia era no médico, mas não estava nem fazendo dieta e nem treinando. Esse é o erro, milagre, esse é o erro mais comum. E por que eu quis entrar nesse assunto?
Muita gente está nos assistindo agora que vai invariavelmente pegar algum corte aqui dessa conversa. O cara vai achar que é só tomar hormônio que as coisas vão se resolver. Quando, na verdade, ele não está fazendo o dever de casa bem feito. E, às vezes, é o que ocorre muitas vezes. Ele queima cartucho, eu costumo falar. Ele faz um processo que não deveria ser feito naquele momento, não explora o que ele poderia explorar ao máximo naturalmente, para chegar num nível em que realmente tem até mais benefício, né? Fazer o uso, e lógico, como você falou, controlando isso com médicos, com especialistas, para controlar danos, porque dano vai ter. Dano Na vai verdade, ter. E é até legal falar sobre isso do indivíduo que primeiro ele utilizou os cartuchos, né, de forma adequada, né? Esse cara vai construir mais mionúcleos, consequentemente vai ter mais receptores, e quando ele utilizar o hormônio, doses baixas já vão fazer com que ele tenha uma resposta muito maior, né? muito maior. Ou seja, menos ônus, mais bônus e menos riscos à saúde. Porque a gente sabe que você vai ter riscos. E aqui a gente não está fazendo apologia nem incentivando. Mas se aquele indivíduo vai utilizar, vai para um médico. Se ele quer fazer uso, evita adquirir coisas como essa em mercados paralelos. A gente sabe que não... recentemente, né, vira e mexe, você tem uma batida aí de um laboratório underground, né, clandestino. E aí, às vezes, uma coisa inadequada para uso humano, né? E aí a gente pensar nesse contexto é a gente se preocupar com a saúde pública. A gente pensar nessas pessoas. E a gente, o profissional de saúde, ser o primeiro contato. E não o cara que só quer vender a todo custo, né? Porque ele acabou entrando num processo ali que pode ser chamado de tráfico, né? Isso. Tem 2 irmãos policiais e, assim, a gente sempre fala disso, né? Tomar esse cuidado, né? O caminho faz o certo pelo certo, né? Que no final o risco de dar errado é menor. Total. Mas assim, a condição é você pensar que primeiro esse indivíduo tem que passar por etapas. Esse indivíduo ele tem que realmente viver o processo. É como eu sempre digo. Só não tem resultado com treino e dieta quem não faz. É isso aí. Você pegar um cara que treina de verdade, né, treinador? Total. O cara que faz dieta de verdade, aí você vê aquele cara... Aí é engraçado, né? Porque vai chegar na academia, quando ele tá tendo resultado, aí aquela pessoa vai chegar... O que é que tá tomando? O que é que tá fazendo, né? Aí o cara, pô, tô treinando fazendo dieta. O outro cara começa a rir, né? Porque pra ele é impossível que aquele indivíduo esteja com o resultado daquele só treinando fazendo dieta. E é possível, o problema é que ele não segue, né? E aquele indivíduo E nem segue. todo mundo tá disposto a pagar esse preço. Também. De abrir mão dos prazeres do dia a dia em prol de um objetivo, né? E aí você falou da parte de nutrição, a gente falou um pouquinho sobre treinamento, vamos falar um pouquinho mais sobre treinamento, mas tem outro pilar importante que a gente não pode deixar de falar e eu acho que é muito negligenciado, é o fator descanso, né? E quando a gente fala de descanso, não estou falando de descanso entre as séries, não estou falando de descansar 2 minutos ou 30 segundos ou 1 minuto, é porque tem muitos estudos mostrando os benefícios de descansar mais tempo ou menos tempo, dependendo do contexto da pessoa. Se o cara só tem 40 minutos para treinar, na realidade de vida dele, aí você fala para ele, não, para ter mais hipertrofia, o homem tem que descansar pelo menos 2 minutos entre as séries. 3, né? Ou de 1 a 3, mulher 1, tem uma recuperação mais alta, mulher 3. O cara nunca vai conseguir fazer um volume de treino adequado para a hipertrofia, aí ele fica focando no descanso, aí quando vai ver a quantidade de carga total que ele empilhou durante o treino foi mínima. Aí o que acontece? A tendência desse cara é o quê? Se desmotivar, porque ele entendeu o quê? Se eu não descansar 3 minutos, eu não vou ter hipertrofia. Quando, na verdade, a gente está falando é melhor desde que você tenha tempo para isso. Porque o principal não é o tempo de descanso, é se você vai ter um volume mínimo para o teu nível de condicionamento para tu ter a resposta anabólica, né? Para o teu corpo responder aquele estímulo que está sendo gerado. Então, mas eu não estou falando desse descanso. Isso é tema até para a gente tratar aqui. Também. Estou falando do sono, né? Muitas pessoas, e eu gosto de falar disso, já volta e meia, quando eu tenho oportunidade eu falo, a maioria das pessoas não dorme de forma adequada, não dorme o mínimo necessário para ter resultados, seja de hipertrofia, a gente está falando de hipertrofia ou de emagrecimento. A gente sabe que uma noite de sono ruim, para quem quer hipertrofia, que é o tema de hoje, tem uma relação direta, porque se ele não dorme bem, não chega num sono de qualidade, um sono mais profundo, ele não vai ter a produção natural de GH de forma adequada, ele não vai ter a produção de testosterona, que está diretamente relacionada ao sono adequado. E o que acontece, a gente vai entrar nesse ponto, sobre nutrição, a maioria da população hoje em dia está viciada em quê? Cafeína. Toma café o dia todo. Tem gente que fala assim, não, mas eu tomo café à noite e eu durmo tranquilamente. Você se engana, você acha que está dormindo bem. Só que aí quando você percebe no outro dia, você está extremamente cansado, indisposto, e você acha que está dormindo bem. Porque qualidade do sono não está relacionado a tempo, está relacionado
quão bom é aquele sono que você tem, né? E a cafeína, eu comecei, viu, Fábio? E a gente pode falar um pouquinho disso também. Ivano, você que acompanha muita gente, tá todo mundo viciado em café. Hoje eu tô tomando café no máximo até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque eu durmo lá por volta das 11, e a gente sabe que o ciclo de vida, né, da cafeína é em torno de 8 horas. Então, e a cafeína, qual o problema dela com relação à hipertrofia? Se você toma cafeína próximo do horário de dormir, a cafeína é um antagônico da adenosina, que é um neurotransmissor responsável pelo relaxamento e o sono. Então, por mais que você tenha cansaço e você consiga dormir, mas a cafeína está lá impedindo que a adenosina entre em ação para fazer com que o teu sono tenha mais qualidade e você consiga, de fato, o quê? Ter um sono profundo que vai restabelecer os níveis hormonais, vai produzir hormônio e vai fazer com que você tenha mais hipertrofia. Não vai ter resultado. Falei bobagem, Fábio? Não falou bobagem. Certíssimo, essa cascata, né? A 1,3 trimetilxantina, né? Que é esse princípio ativo que nós temos na cafeína, ela é um adrenético, né? Então, uma pessoa que é mais adrenética, ela vai ficar mais... Ela vai, com certeza, ter, né, uma atividade cerebral maior. Mas isso daí pode acontecer também de outros tipos de fatores contribuindo para quê? Para que ela entre em estado de alerta em um momento que ela deveria estar descansando. E vai interferir negativamente, né? Porque você precisa de sono para poder entrar no estado anabólico, poder recompensar o seu organismo, né? Para que no outro dia você esteja bem. E aquela pessoa, até digo mais, que ela tá ali se sentindo bem, eu durmo tranquilo e tal. Na verdade, ela se acostumou a dormir mal. Uau. Se acostumou a viver no estado de tô cansado, mas tô bem. Que é aquela pessoa mais durona, né? Sim. Na luta tem muito disso, né, Ivano? Então, tipo assim, é uma coisa que vai trazer outras consequências futuras, né? Então, esse indivíduo, ele realmente precisa ter esse cuidado. E você tomando nesse horário da tarde, realmente é mais inteligente da sua parte. Né? Porque você vai entrar ali numa condição onde vai preservar o seu ciclo circadiano, né? Ali dormindo antes da meia-noite, né? Então não vai estar nesse estado de alerta. Então isso é interessante, sim, ter esse horário para você tomar. Na verdade, a questão do descanso envolve já tudo que a gente falou aqui desde o início. Questão do catabolismo, né? Questão dos hormônios. Hoje está, infelizmente, começando bem mais cedo. Tá? A gente vê aí que adolescente, 18, 19 anos, 20 anos, eu já vi lá na academia usando hormônio. Só uma duratestonzinha por semana, só para dar uma melhorada. A gente sabe que o sistema endócrino ele fecha ali entre 22 e 23 anos. Então, o cara que está usando com 20 anos, ele já está estragando tudo, né? Ele já está bagunçando o eixo hormonal tudo, dele já está totalmente bagunçado. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que ele não vai ter um descanso legal. Ou vai ter um descanso até bom momentâneo. Daqui a pouco, como vai estar tudo bagunçado, quando ele parar, o ciclo, como ele está usando, mesmo... acompanhado pelo médico, que infelizmente tem essa verdade, alguns médicos não têm essa expertise, né? E nem o cuidado, né? E nem o cuidado, porque há o fator também. E agem de forma preconceituosa, às vezes até piora, né? Exatamente. E isso acaba, né, prejudicando as pessoas no fator descanso. Aí vem aquele que tu falou, da cascata, né? O cara não dorme direito, o cara, mesmo tomando hormônio, ele não vai ter resultado. Exatamente foi aquilo que você falou do início. E ainda sobrecarregar mais, né, o músculo cardíaco, né? Que sofre bastante com isso. Né? E aí há riscos maiores aí. Aí que vem os riscos, tá? Por isso que a gente sempre fala a questão do bodybuilder, do fisiculturismo, para ninguém não se comparar ao atleta. O atleta está sendo hoje assistido, muito assistido, tá? Ele tem essa expertise, que ele tem que estar, ele sabe os meios, sabe o que pode ocasionar. É como você comparou a Fórmula 1. O cara que está na Fórmula 1, ele está correndo a 400 km por hora, ele sabe se bater, vai dar errado, vai dar ruim. O cara do bodybuilder do mesmo jeito, entendeu? Então ele vai porque ele tá sabendo o que ele quer. Sim. Entendeu? Então essa é a pegada, e ninguém pode... Hoje tá cheio de bodybuilder nas academias, né? Eu falo que a galera, todo mundo quer ser bodybuilder. É o lifestyle, né? Hoje tá muito forte. Esse lance de rede social traz muito isso. Você pode ver todo mundo hoje com vestimenta igual aos bodybuilders nos Estados Unidos, todo mundo fazendo tudo igual. O lifestyle, todo mundo fazendo. Por isso que também nossos empresários fitness vêm crescendo. Grandes academias que não queriam aquele público, agora fazem questão, patrocinam atletas. Exatamente. Grandes redes fazendo isso. A musculação hoje é o bem-estar que mais cresce no mundo, que mais é praticado no mundo é a musculação, porque não é o esporte, né? É um bem-estar, então é a que é mais praticado no mundo. Então isso só cresce e a gente tem, como você falou, tem que dar esse amparo, não pode fechar os olhos para isso. Abraçar esse indivíduo, tem que abraçar, ver o que ele necessita, ver o que ele precisa e direcionar
né, da melhor maneira possível para que ele tenha ali o resultado, tenha o que ele quer saber do que ele está fazendo. Legal. Ivano, te fazer uma pergunta. Como é que tá a tua divisão de treino atualmente? Como é que você tá treinando hoje em dia? Cara, a minha divisão de treino é uma mais normal, que a gente costuma falar. Eu treino costa e bíceps, peito e tríceps, perna, e depois eu repito tudo de novo. Aí tu treina o quê? De segunda a sábado? Domingo a domingo. Aí vai só seguindo esse fluxo, né? E eu vou te falar uma coisa, ser bem real, como o lance do overtraining tu falou. Ninguém na academia, por treino, eu falo isso vivenciando na realidade, por treino, ninguém vai ter overtraining, tá? Isso é uma realidade, não estou falando de atleta, estou falando daquele pessoal. O que é que pode causar o overtraining? Um médico treinando demais, aí que tu falou, o cara não tem descanso, porque o overtraining não vai se dar só por conta do treinamento, e sim com o treinamento a mais, né? Aí tu falou, o cara pegou um plantão de 24 horas, chegou na academia, ainda fez um treino excessivo ali, aí o cara não vai descansar, ele não vai conseguir dormir direito, vai estar tudo errado. Aí sim ele a alimentação que não recupera de forma adequada. Não recuperou né? nada, aí sim ele pode ter um overtraining. Porque quando a gente fala em overtraining, o cara diz, porque tu treinou demais, né? Não é só por isso, tá? Então existe todo o contexto de uma falta de descanso, ver o feeling do seu atleta, o que é do seu cliente, ver o que é que ele necessita, se ele tá tudo certo com ele, é aquilo que faz a gente... Isso é que faz o treinador. Sim. É o treinador e o nutricionista de qualquer forma. Ah, cara, tu bebe uma cervejinha, professor, doutor, posso tomar uma cervejinha? É isso que tu quer? Pode, agora desse jeito. Tu vai chegar só até aqui. Entendeu? Então a gente tem que ser real. Com o nosso cliente para supervisionar sempre da melhor maneira possível. Aí você falou de um ponto, até para a gente entender, quanto mais a gente entende o indivíduo, mais o profissional ele tem que ter a capacidade de saber adaptar. Isso que você falou é um exemplo real. Às vezes tu pega um aluno teu que é médico, aí chegou de um plantão, aí porque tá no bloco de força, desculpa o termo, né? Mas F. Vou seguir o planejamento. Não, cara. Se você seguir o planejamento naquele momento, corre o risco grande de você estar gerando mais prejuízo. Então, pô, sempre. Entender a realidade imediata ali, pô, se ele tá vindo de um plantão, tá vindo treinar, cara, deixa eu baixar a intensidade aqui desse treino, pro cara girar aqui na academia, conseguir fazer, até para ser mais relaxante, diminuir um pouco o estresse da pessoa, entendendo que isso vai ser bom para ele naquele momento. 100%. Né? Eu falo pros meus mentorados, às vezes, tem um aluno que chega na academia que ele vai só conversar comigo. Infelizmente é isso, a cabeça cheia, aquele cara não vai poder fazer o treinamento que ele quer, usar as cargas que quer, então a gente vai levando ali um treinamento bem de leve, manter ele ativo e dar uma condição ele de vida real, para ele vai ir para casa dele, para os filhos dele, tá? É um profissional ali, como eu falei, eu dou aula para mais de 20 médicos, então tem médico, tem empresários, cara, que a vida deles é um contexto totalmente diferente, comparando, como a gente está falando aqui da hipertrofia, com bodybuilding. Então, há um contexto a ser levado bem a sério nisso para a gente estar sempre observando. E o médico, né, ele é um profissional que tem uma expectativa de vida, se você for avaliar, até menor do que grande parte da população. Uma vez eu vi um estudo observacional que mulheres médicas, homens médicos, eles têm uma expectativa de vida baixa em relação a uma certa parte da população. Mas por quê? Nível de estresse altíssimo. Exatamente. São pessoas que têm, assim, que são vistos como máquinas, né? Tem que ser perfeito. E a gente está vendo hoje uma nova geração de médicos vindo e que às vezes abrem mão de certas coisas porque estão vendo que não é tão interessante ter esse status do melhor e não viver para usufruir disso, né? Ou viver bem, né? O cara que às vezes está 2, 3 plantões seguidos, né? Como eu também às vezes vou atender um médico e vou acompanhar como é que tá a alimentação. O cara entrou numa cirurgia sem comer. Isso. O cara entrou numa cirurgia, teve um princípio ali de hipoglicemia, mas porque estava abrindo mão de se alimentar de forma severa, às vezes até de se hidratar. Perfeito. E aí, dali ele vai para um treino, e como é que ele vai treinar? Como é que ele vai performar? Exatamente. Às vezes eu tenho clientes médicos, né? Pessoas maravilhosas, que sabem até como funciona, mas eles não têm se eles não tiverem um acompanhamento, fatalmente eles vão ficar obesos ou com sobrepeso, né? É o cara que está condenando ali o sobrepeso, está condenando ali o cara que não treina, e ele não treina. Ele não se cuida, né? Porque, na verdade, ele não tem tanto tempo, né? Sim. E vem a moda da cafeína, do termogênico, do pré-treino, entendeu? Isso vem porque a pessoa quer otimizar o treino, às vezes ela não há capacidade ali para isso, e achando que vai ter ganhos, trazendo essa falsa energia para ele. Então aí ela vem só com que a gente vê muita gente passando mal em academia, hipoglicemia, o estado de
tremedeira, né? Porque realmente alguns pré-treinos causa isso, e a pessoa, se não tiver preparada, ela vai puxar ansiedade, puxar tudo, E grande parte porque não tá com acompanhamento nutricional. Exatamente. Aí toma, tipo assim, cara, esse aqui é o pré-treino, é o melhor? O cara nem sabe se ele precisa daquela dose, porque às vezes é um pré-treino com a dose de 420 mg de cafeína, aí o cara acha que aquele é o melhor, toma uma super dosagem que ele nem precisa para ter uma resposta positiva com relação ao rendimento. E aí vem o prejuízo, porque o prejuízo vai vir. O overtrain vai vir, a fadiga tardia vai vir. Então, assim, esse ponto é importante. Eu perguntei para você sobre o seu estilo de treino, Ivano. Você está treinando atualmente, Fábio? Você está fazendo uma rotina? Como é que está a tua divisão de treino? Aí eu vou depois chegar no contexto que eu quero chegar. Como é que está a tua divisão de treino muito hoje? Bom aí, né? Eu gosto de todos os métodos. Tá? Atualmente, no atual momento. Pronto, atualmente eu faço o método split, como o Ivano. E eu gosto muito do método split porque eu consigo adaptar conforme as minhas necessidades. Então, às vezes, você tem um indivíduo que você vai utilizar o método split. Para quem não sabe, o método split é o alternado por segmentos, né? Onde você vai separar ali um grupamento muscular, por exemplo, peitoral. Mas a gente sabe que nesse grupamento, quando você treina peitoral, você também está treinando o ombro, também está treinando tríceps, né? Todo treino ele é sistêmico, as pessoas precisam entender isso. O que é sistêmico, Fábio? É aquele exercício que engloba todos os outros grupos musculares. O mesmo padrão de movimento. Exato. Alguns com mais intensidade, outros com menos, tá? Mas vai envolver. Então, eu gosto do alternado por segmento, só que eu tenho um descanso um pouco maior que o dele. E eu preservo dias específicos só para exercícios cardiovasculares e também faço um trabalho de mobilidade. Porque eu também já gostei das lutas, vivenciei um pouco as lutas, né? Só para me lesionar também. Brincadeira. Não é a luta que lesiona não, viu, galera? É o cara que quer treinar de domingo a domingo e às vezes não tem suporte. Tá preparado porque tem pessoas que podem estar preparadas como o Ivano, né? Mas enfim, gosto muito, inclusive. Mas aí hoje eu faço essa minha periodização e esse meu mesociclo de treinamento, meus microciclos, conforme as minhas condições, pelo consultório, pelo atendimento de outros atletas, né? Hoje eu faço também, cuido de pessoas que estão visando alta performance, outros profissionais, né? Eu atendo médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, e é um pessoal que, na verdade, por ser profissional, a gente tem que chegar lá e entregar um trabalho de muita qualidade, porque esse profissional está precisando disso. Não é só porque ele também é outro profissional, mas porque ele quer isso, ele procura isso e ele precisa disso. Então, a gente tem que se cuidar. Agora, full body, acho excelente, principalmente quando você pensa no contexto de aumentar o gasto energético, né? Tem estudos interessantes falando sobre essa condição, né? Demanda energética é o tipo de exercício também que eu acho interessante para você, dependendo de como você equaliza e monta o seu treino, você pode treinar segmento superior, e naquele mesmo treino você pode treinar o segmento inferior, ou alternar esses estímulos, né, onde um segmento ele vai, digamos assim, ser mais poupado para você poder potencializar no outro, né? Sim. Até o descanso eu vou favorecer, no sentido do cara lá descansa 3 minutos, os últimos estudos mostram, não, tem que descansar mais, beleza, mas o cara vai conseguir treinar como o programa dele? Se ele vai ter que passar 3 horas na academia. Enquanto tá treinando outro Exato, grupo. Exatamente. Né? É isso e aí. a gente tem também o Open Hour, né? Que também está sendo muito utilizado, né? Só que em dias alternados, né? Que um dia você treina no segmento superior, tudo, e no outro dia inferior, tudo. Então a gente tem uma ótica, o treinador ele tem uma ótica mais ampla, né? E entrando nesse contexto aí do fisiculturismo, né? Que a gente também pode falar. O atleta de fisiculturismo, geralmente, ele é um cara que experimenta tudo. No começo aqui da nossa live, o Ivano falou, foi para os Estados Unidos, estava lá, viu o cara que ia subir, o cara falando que estava treinando full body. Tá? E o cara foi campeão. Mas também, na outra competição, pode ter o cara que está treinando alternado pro segmento ser campeão. Também, é isso aí. E o outro que está treinando no Open Hour também ser campeão. Então, tipo assim... Não é o treino específico daquele... Porque é uma fase do treinamento, né? Essa é a condição, é a necessidade. Aquele indivíduo, ele se viu melhor com aquela resposta. E é por isso que eu estou perguntando isso para vocês, porque as pessoas têm o hábito, o costume natural de querer copiar. É natural. Olhar, o Ivano é grande, o que é que ele faz? Vou fazer igual. Só que ele treina de domingo a domingo, beleza. Hoje eu não consigo treinar de domingo a domingo, eu só consigo treinar 4 vezes por semana. Será que vai ser o melhor método? Será que eu treinar o perna 1 vez por semana vai ser suficiente para hipertrofiar a perna? Então, assim, ou seja, eu tenho condição física para fazer um treino de perna por semana que vai ter o volume necessário para ter aquele benefício. Então, assim, eu perguntei isso para vocês para que as pessoas tenham consciência de que não é o método que define o resultado. E você acabou de citar um exemplo real.
É a fase em que você se encontra e qual é o treino, o método que melhor se adequa à tua realidade de vida. Exatamente, Se eu só tenho 3 vezes por semana para treinar, segunda, quarta e sexta, com certeza o método que o Ivan está fazendo hoje não é o mais adequado. Porque ele vai treinar o grupo muscular uma vez por semana. E a maioria das pessoas não estão com nível de condicionamento que permita um volume maior em uma única sessão. Né? Então, vai servir para ele, pode servir para mim, pode servir para o outro, mas pode não servir para você. Então, procure um profissional para entender a tua realidade. Por isso que existe a anamnese, tanto a clínica nutricional, entender o histórico recordatário alimentar do paciente, para entender se o cara quer emagrecer, qual é o percentual de redução que vai ter de calorias, se o cara quer hipertrofia, de acordo com o nível de esforço que ele está tendo e a rotina de treino que ele está tendo, qual é a quantidade de nutrição que vai entrar. E a mesma coisa o treino com relação à recuperação. Então, assim, e você falou, eu vi recentemente um atleta de ponta hoje, brasileiro, que ele faz 3 dias na semana full body, segunda, terça e quarta, folga na quinta, faz sexta upper, ou seja, só superior, no sábado só inferior, descansa domingo, segunda full body, terça full body, quarta full body, descansa quinta, ou seja, olha que legal. Olha como é um leque enorme de variações que hoje a gente tem, né? Mas que você precisa saber qual o momento que você está na sua vida, do seu nível de condicionamento, do seu nível de rotina, para saber qual é o treino que vai melhor se adequar. Né? Então, acho que isso é mais para conscientizar quem está nos assistindo de que não existe o treino, e eu acho que foi muito feliz o Fábio ter falado de atletas que ganharam fazendo o método. O próprio, não demora muito, você fala do, agora recente, do Phil Heath, que foi 7 vezes Olímpia, era o FST7, os caras venderam isso como o melhor método. Treino, cara, ele não fazia só isso o ano todo. Não. Com certeza ele não fazia só isso o ano todo. Tinham fases do treinamento que ele utilizava esse método, até porque se o cara passar o ano todo fazendo sempre a mesma coisa, ele vai entrar em platô ali, homeostase, o corpo vai se adaptar àqueles estímulos e ele não vai ter mais tanto benefício. E aí, entrando na parte de treino, por que eu falei de tudo isso? Tem gente que está na academia, a maioria das pessoas só treina treinos com estilos metabólicos. É pouco comum você ver as pessoas treinando força de fato na academia. Cargas mais altas com baixas repetições. E aí o cara às vezes está estagnado e não sabe por quê. Né? Acha que é o método, quando na verdade ele mudou de um método metabólico para outro método metabólico, de volume, de repetições, de volume para aumentar o fluxo sanguíneo no tecido, mas quando na verdade ele está precisando, naquele momento, é de um bloco de força para que ele possa aumentar os níveis de força para quando ele voltar para um treino mais volumoso, ele ter o quê? Mais capacidade de levantar carga com volume maior. Então, é uma ciência, pessoal, não é? A gente não está aqui falando de coisas que você olha na internet e copia. Você precisa entender como é que está a tua realidade de vida hoje para saber qual o melhor método que vai se adequar para a tua realidade para que você tenha resultado. E é uma ciência singular. Quando eu digo ciência singular, é uma ciência para cada pessoa. Então, cada pessoa a gente tem que entender e ver o que ela necessita. Falando de profissional, de bodybuilder, ele não tem escolha, ele tem objetivo. Então, basta ele, com o treinador, escolher aquilo, né, que ele tem que fazer, que convém, que ele precise, como eu falei, cada categoria tem as suas especificações, né, principalmente quando é na mulher, né, que é aí que muda mais ainda, depois ele vai falar isso pra gente. E pensar nisso que você que está dentro da academia tem que ver a sua realidade da sua vida para adequar dentro do seu treinamento. Tá? Então não é copiando o treino do Seban, do Jackson, do Jay Cutler, que você vai ter o mesmo resultado deles. Tá? Então pensando nisso, você vai ter aí uma vida mais abrangente com resultado bem mais saudáveis. É isso aí. Fábio, me fala um pouquinho sobre a preparação da Josi, né? Treinamento feminino. Eu sei que tem as categorias, tem figure, tem a biquíni, tem a wellness, tem várias categorias e cada categoria pede um estilo de físico diferente. E antes de te fazer a pergunta, as pessoas entenderem. A genética determina qual é a categoria que a pessoa vai estar. Fator número 1. Quer dizer, a pessoa, eu quero ser wellness, mas cara, você não tem um biotipo para essa categoria, então você pode morrer de treinar para aquela categoria, mas o teu corpo não vai ter a resposta para aquela categoria. Então, às vezes, a pessoa fica perdendo tempo. Recentemente tem o caso, exemplo do Kaique Pro. O Kaique agora, ele passou anos na Men's Physique, mas o corpo dele não era de Men's. Tanto que ele, com shape bonito, mas ele não conseguia ganhar campeonato. Isso. Por quê? Porque ele estava na categoria errada. A genética dele é para outra categoria, não era para aquela categoria. Na verdade, isso de categoria, o professor pode falar bem, é mais na questão de mulher, a gente vê muita diferença, né? Homem ainda tem essa sorte, que o Kaique brinca ali, ele agora vai aumentar mais peso. Não é que ele não estava na categoria errada,
que ele foi terceiro, quarto do Olímpia, né? Sim. Ele ganhou várias Sim, competições. sim. Negócio que o biotipo Mas para ele dele, ser a o, genética mas para dele ser o melhor, que é o objetivo dele, exatamente, ele viu que não ia conseguir. Isso, então ele falou, cara, exatamente. ele ganhou vários podia chegar campeonatos, mas não o que ele queria, porque é um cara ambicioso. É. Eu quero ser o número 1 do mundo. E ele Isso. viu que Era os juízes estavam dizendo para ele, cara, essa categoria aqui você não vai ser. Então ele teve que mudar de Ele categoria, e baixava eu tô o peso e torcendo não muito ficou. por ele, pra Eu falar também, nisso. Ele baixava muito peso e acabava não chegando na qualidade isso aí, física que o é Mendes isso fez aí. que pedia, né, professor? Não entregava o pack, né? O pacote completo. É isso aí. Bom, mas bem legal essa pergunta que você falou, sobre as categorias femininas. Então, quando a gente pensa no esporte como fisiculturismo, né? Que muitos, inclusive, não chamam de esporte, mas por que eu considero e faço questão de dizer que é um esporte? Porque existe todo um contexto de preparação desse atleta, de visualizar esse atleta dentro de um contexto de determinada categoria, e isso tudo vai influenciar em quê? Em como esse preparador vai levar esse atleta a essa alta performance. E isso é característico de qualquer esporte, não é verdade? Então, vamos lá para a gente entender. Eu tenho as categorias fitness, que são as categorias de entrada. Então, dentro do contexto feminino, nós teríamos a categoria biquíni, que para quem não sabe é aquele perfil de menina mais model, né? Aquela coisa de ser mais magra, né? Visualmente falando, cintura mais fina. E a wellness seria um padrão mais voltado para o perfil da mulher brasileira, latina. Né? Ou seja, exato, eu tenho um quadril mais largo, eu tenho uma coxa maior. Glúteo maior, exato, mais né? arredondado, Exato. mais desenhado. E aí tudo isso, levando em consideração a preparação, vai influenciar, e conforme a estrutura dessa menina, dessa futura atleta, a gente pode pensar se ela é ou não mais adequada para determinado perfil de categoria. Hoje, inclusive, eles estão introduzindo uma nova categoria, a NPC está introduzindo, que é a Fit Model, que é lembrando aquela biquíni antiga, do começo. Inclusive, quem ganhou o Mr. Olympia a primeira vez na categoria biquíni foi uma atleta do Ceará, foi a Natália. Isso é algo histórico, né? A gente tem muitas atletas. Na verdade, a primeira campeã da categoria Wellness também é brasileira, né? Que é a Franciele Matos. E ela agora perdeu, né? Ela foi para outra brasileira. Então você vê que o nível aqui é muito alto. Então por quê? Porque a gente tem esse fator genético preponderante, tá? Então, tudo isso aí levando em consideração a preparação, levando em consideração a forma como essa menina, futura atleta, reage aos estímulos, a conduta nutricional, né? A todo esse cuidado em relação também à parte hormonal, ela vai ou não se desenvolver para ser a top 3, né? Ou a grande campeã. Então aí quando eu penso nessas condições é que eu vou pensar periodização, tipos de estímulos. Eu tenho uma categoria que ela privilegia o perfil de desenvolvimento do glúteo, o perfil de desenvolvimento dos quadríceps, das coxas, né? Agora, qual a diferença para uma biquíni e para um wellness? A biquíni ela vai ter que ter um volume mais comedido, ela não pode ter tanto quadril, ela não pode ter tanta coxa, ela não pode ter um desenvolvimento de hipertrofia massiva como a wellness. Já a wellness tem que ter um desenvolvimento maior de glúteos, com a marcação adequada, com todo o desenvolvimento, né, da parte cranial do glúteo, distal do glúteo, né, que hoje a gota, que é aquela terminação mais baixa, né, a parte inferior desse glúteo tem que ser mais desenvolvida. A gente sabe que não é fácil chegar no nível daquele de condicionamento, né? Linha de cintura preservada. Então essa mulher hoje ela tem que se preocupar muito com o que ela come. Consumo adequado de frutas, vegetais, para que ela tenha uma microbiota intestinal muito saudável, né? Foi-se aquele tempo da mulher comer só claras de ovos, peito de frango. A gente sabe que esse consumo excessivo de proteínas vai aumentar as bactérias proteolíticas, vai gerar desconforto, gases, inchaço, né? Nem sempre vai ser interessante se fazer isso. E ao mesmo tempo a parte superior, onde eu tenho um desenvolvimento na biquíni que ela vai parecer mais um X na proporção, né? E a wellness ela vai ser como se fosse um X, só que com proporções menores na parte superior e maiores na parte inferior. Então, como é que eu planejo o treinamento para esse perfil de atleta? Eu tenho que planejar conforme a estrutura e conforme a categoria. Eu tenho uma estrutura onde a menina tem... E as deficiências também, né? Exato. Eu tenho uma menina que ela tem, por exemplo, ela é 10 de frente. Eu costumo dizer assim, né? Você é 10 de frente, quando vira de costa é 5. E a outra é 7 de frente, mas quando vira de costa é 10. Aí tu bota as duas para competir. Ah, mas a outra de frente era melhor, de fato, mas quando virou de costa... Então você precisa, num treinamento, trabalhar a deficiência de cada um. As deficiências têm que ser trabalhadas para gerar essa proporção. Porque no fisiculturismo, você tem que ter o que nós chamamos de harmonia e proporção. Então, quando esse indivíduo ele tem uma desproporção, ele tem uma desvantagem em relação a outro atleta que vai apresentar essa harmonia maior.
tá? Eu tenho que ter a densidade muscular e eu tenho que ter a definição. Então, tudo isso tem que estar associado. E aí, às vezes, vai de você trabalhar para uma menina não o que ela quer treinar, mas o que ela precisa treinar. A menina adora fazer agachamento, mas o quadríceps dela parece um tronco de árvore. Então, será que ela precisa desse agachamento? Aí o glúteo dela é muito pequeno em proporção ao quadríceps. Então, o que ela precisa? Treinar de forma mais específica o glúteo. Né? Ou seja, fazer o que nós chamamos de hipertrofia seletiva. Biquíni teria que ter um desenvolvimento de dorsais, um desenvolvimento de ombro um pouco maior. Aí a menina não gosta de treinar ombro, não gosta de treinar dorsais. Então ela não vai conseguir chegar naquele perfil que ela precisaria. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. O perfil da categoria para entregar o que nós chamamos de estética de performance. Fisiculturismo é um esporte de estética corporal, conforme o perfil da categoria. Tenho aqui o treinador, ele vai trabalhar um atleta para lutar, MMA. Então ele vai treinar todas as valências do físico dele para ser desenvolvido ao ponto de ele chegar lá e junto com o treinador de lutas, fazer com que ele chegue lá e nocauteie ou finalize. Né? E o fisiculturismo ganha quem entrega a melhor performance estética, ou seja, dentro do padrão da categoria. Então, tudo isso daí o profissional ele tem que levar em consideração quando ele vai treinar. E aí vem a menina do recreacional, que gosta de ver a Franciele treinar, que gosta de ver a Isa Pereira treinar, que gosta de ver lá a Isa Pessing, né, da Biquíni, treinar. E ela quer fazer o mesmo treino, só que ela não vai ter a mesma conduta nutricional, só que ela não vai ter a mesma genética, que é mais importante do que os hormônios que ela está usando, tá? E ao mesmo tempo... Ela quer só pro carnaval. E ela quer só pro carnaval. E ela fazendo o que ela tá fazendo, ela não vai conseguir chegar lá, principalmente só pro carnaval. É por quê? Porque a entrega daquelas pessoas, dessas atletas, é de uma vida. Né? E aí, falando sobre a Josi, né? A gente teve aí, né? A Josi Alves, ela conquistou o título máximo no Mr. Olímpia Brasil, né? É um dos maiores eventos da Muscle Contest da NPC no Brasil, se não o maior da América Latina. Em número de atletas, mais de 1.500 atletas inscritos, né? Um recorde de público de atletas inscritos. E a Josi foi lá, se tornou campeã da categoria e foi disputar, teve direito a disputar o overall. Para quem não sabe o que é o overall, é quando as campeãs de todas as categorias se juntam para definir quem vai ser a campeã geral. No Mr. Olímpia, você tem a oportunidade de ter 3 campeãs adquirindo o cartão profissional, que é o Procard. E a Josi foi a campeã geral dessas 3, ou seja, ela ganhou a categoria, ela ganhou também o overall, se tornando a campeã geral da noite. Então, tipo assim, um feito histórico. É a primeira atleta do estado a conseguir esse feito. Né? E assim, já no seu debut no profissional, já ficou no top 6, que é algo muito... vale considerar aqui que é uma nova caminhada. Né? Agora ela está caminhando para disputar uma vaga para o Mr. Olímpia, que é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. E tudo isso através de quê? De um trabalho sólido, né? Não foi da noite pro dia. Preparação? Quanto tempo você está acompanhando ela? Quanto tempo ela está no meio? Porque isso é importante falar. 8 anos. As pessoas acham que foi 1 ano, 2 anos se preparando, né? Pronto. 8 anos se preparando e 8 anos, muitas vezes, não chegando lá. Não chegando lá. Se frustrando. Pensou em desistir? Pensou em desistir várias vezes, mas a condição de você realmente querer... O atleta de fisiculturismo, como eu costumo dizer, né? Ele é um pouco obcecado. Qualquer atleta é obcecado, né? Qualquer categoria, qualquer... Porque ele quer o melhor, né? Essa é outra questão, que nem todo mundo vai ser atleta, cara. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a pagar um preço. Então, tipo assim, feriado dia santo, tá lá com a marmita dela, seguindo a dieta. Aconteça o que acontecer, academia abriu, não abriu, vou para outra que abriu, faz o treino, né? E tipo, vai vivendo aquilo. Aconteça o que acontecer, 10 horas eu tô dormindo. Exato, é o verdadeiro lifestyle, né? Então, tipo, não é todo mundo tá disposto a isso. E aí você quebrou um monte de correntes, né? Primeiro, um atleta saindo da região Nordeste, negra, a gente tem que considerar isso, não pelo fato dela não ter oportunidade, que hoje a gente vive um outro contexto histórico, né? Não tem muito, até pelo contrário. As pessoas que são negras, né? Elas têm uma condição genética muito favorecida, né? Eu não sei se você já treinou algum indivíduo que tivesse esse perfil, mas é incrível como os caras respondem bem, principalmente treino de força, né? Exatamente. Então, ela tem esse contexto. Mas, assim, de onde ela saiu, o que ela conquistou, é por puro mérito. Não tem outra coisa, cara. E quando você vibra nessa frequência, né, de o treinador puxar e ela viver isso daqui, todo mundo vibrar na mesma frequência para crescer junto, a resposta não pode ser outra a não ser chegar onde você deseja, né? Então, tipo assim, ela conquistou esse título, um título inédito, e tudo isso por quê? Porque houve
uma preparação, porque houve um cuidado em relação à alimentação, em relação ao treino, né? Os cuidados da parte hormonal com a médica, e ela sabe da importância disso e a influência que isso tem sobre outras mulheres, né? Ela também é treinadora, também é profissional de educação física, e todo esse trabalho que a gente fez é só o começo do trabalho e agora com outras meninas, porque hoje eu já preparo quase 50 atletas dentro do fisiculturismo. E não só atletas que competem com o intuito de se tornarem profissionais, mas às vezes é um atleta, que é interessante falar isso, né? É uma pessoa que às vezes era obesa. É verdade. E às vezes lutou contra a obesidade durante anos e viu naquilo ali uma forma de extravasar. E às vezes sai de uma depressão, sai de uma ansiedade. Às vezes é uma pessoa que é muito magrinha, sempre viveu, né, aquela condição, sofria bullying, né? Exatamente. E aí viu naquilo ali a possibilidade de crescer, ganhar massa muscular. Então, nem sempre a pessoa está buscando se profissionalizar, mas ela está buscando superar limites, né? E o fisiculturismo, ele tem muito disso. Todo esporte tem disso, né? Aí é o que eu considero. Todas essas meninas, para mim, são tão importantes, né? São muito importantes, por quê? Porque elas trazem uma história. E eu tenho essa satisfação de cuidar delas por ter esse cuidado e realmente entender que ali você está lidando com um sonho. Né? Não é só um trabalho, não é só vou cobrar valor específico, você vai pagar, tudo bem, mas não é só isso. E aí, para a gente dar continuidade aqui, tudo que a gente já falou aqui já quebra até alguns mitos. Né? Exemplo, né? Levantar mais peso sempre é o melhor. Né? Nem sempre é o melhor. O Evandro trouxe um exemplo real. O cara chegou de uma rotina de trabalho extenuante. Naquele momento não vai ser levantar mais peso o melhor para ele. Falar sobre isso aí, só um parênteses. A gente pensa no treino de, por exemplo, membros inferiores, né? É interessante citar que essa menina, quando vai treinar o agachamento, né, os exercícios multiarticulares são muito importantes são os construtores, digamos assim, né, pela geração do tipo de estímulo, mas uma menina que precisa desenvolver muito o glúteo. Quanto mais pesada ela está treinando e mais a fundo ela está treinando, mais ativação ela vai ter dos adutores, do quadríceps e talvez menos de glúteo. Então, se eu penso em um contexto de sobrecarga adequada, com mais técnica e amplitude, eu posso considerar que eu posso gerar uma hipertrofia seletiva até naquele exercício multiarticular, de certo modo. Tudo vai depender da forma como o treinador vê o treino e coloca para aquela treinante ou para aquela atleta conforme o que ela precisa desenvolver. Né? Então, a gente precisa considerar. O peso é importante. Mas não é tudo, né? Nesse contexto. É isso aí. Outra coisa comum, né? Treinar todos os dias é necessário para ganho de massa muscular. A gente já mostrou aqui em vários exemplos que não. Né? Não é porque o Ivan treina todo dia que essa é a receita. Para ele, hoje, a realidade dele... Tem outros fatores também, né? É psicológico, cabeça, né? E tal. Às vezes é ir pra academia, na verdade. É terapia. Vou puxar o meu ferro. Exatamente. Vou lá, vivo disso, já falo com o cliente, já tá com o aluno ali, entendeu? Fazer aquele bate-papo segunda lá casa. Legal. É, exatamente isso. Para hipertrofia, outro mito, comer muito é o único caminho. Depende do que você come, né, Fábio? Depende do que você come. A gente fala muito hoje em dia de caloria vazia, né? Às vezes o cara bate, inclusive atleta, eu vejo muito atleta que às vezes para bater tem que bater 10 mil calorias. Aí o cara às vezes tem que jogar ali uma comida mais suja, mas ali é uma fase, né, Fábio, de uma preparação. Não é que o cara come todo dia McDonald's, mas tem uma fase que ele vai necessitar. E o que, exatamente, o tipo de metabolismo dele que ele tá na atualidade por conta do uso dos hormônios, né? Sim. E até mesmo fator genético. Tem indivíduos que eu acompanho. Os caras comem... meninas que eu acompanho, né? Que elas comem... se você for, eu não gosto muito de ficar falando. O paciente chega... Quantas calorias? Eu se preocupa com isso, não. Segue a conduta. O número talvez assim... É importante, mas não é a base. A base é como o seu organismo vai receber esses nutrientes e se você vai suportar essa demanda, né, de nutrientes dentro desse contexto que você está. Então, tipo, comer limpo é totalmente diferente de comer com calorias vazias, né? Então, tipo assim, pega o Michael Phelps, né, porque ele competia 7 na natação. Poxa, o cara comia entre 10 a 12 mil calorias. O cara comia pizza todo dia. E aí eu posso pensar, tu olha pro cara, ele tem um físico que você gostaria de ter? Você gostaria de ter? Acho que não, né? Sim. Se eu pensar em hipertrofia muscular. Mas ele tinha, mas ele tinha o que era necessário para a performance dele. Já aquela mina, eu vou ter que comer essa quantidade de feijão, arroz. A mina achava que comia muito. Quando eu coloco lá e quantifico para ela da comida saudável, limpa, ela, poxa, eu não tô aguentando mais comer nem a segunda refeição. Pronto, então você nunca se alimentou de forma adequada para hipertrofia. Então, você está começando de verdade agora. Então, ó, você está vendo, não é fácil. Né? Às vezes, trabalho para hipertrofia é mais chato do que para emagrecer, se você for avaliar, né? Dúvida, principalmente dentro do contexto nutricional, que a pessoa, Fábio, tô cansada de mastigar. É isso que nós temos.
Você, conforme a sua necessidade, você vai ter que comer mais. Se eu fosse comer a quantidade de calorias que determinadas pacientes minhas comem, determinados atletas minhas comem, eu seria um obeso. Se é isso que você quer, né? E tem outro fator. A gente falou muito aqui que o hormônio também favorece essa metabolização e também esse nutriente ir pro lugar certo também. Porque essa é o que eu costumo falar. Se vocês tiverem um pensamento diferente, vocês podem me corrigir. O hormônio, ele é como se você estivesse construindo aqui um edifício, são os pedreiros. Se você não jogar cimento, que é a comida, como é que o pedreiro vai construir um edifício se não tem um tijolo, se não tem um cimento? Então não adianta você botar os pedreiros para trabalhar e não ter matéria-prima, que é a alimentação. Então se você não jogar matéria-prima, meu amigo, não tem como construir. Ou vai construir até um limite. Até um limite, daqui não passa, porque precisa de mais e você não está colocando mais cimento, né, para dentro. Ou então está colocando um cimento ruim, que não vai ser suficiente para gerar essa construção. Falou tudo. Exatamente. Então, a resposta mais impactante, que eu sempre costumo falar, nem todo mundo nasceu para tomar hormônio. Tá? Verdade. Nem todo mundo nasceu para tomar hormônio. E eu posso complementar dizendo, nem todo mundo quer e tem coragem de tomar hormônio, que tem outro fator. E aí, entrando nesse ponto, como é que seria para quem não tem coragem, tem medo, não quer tomar hormônio? Quais dicas a gente pode dar para que essas pessoas, lógico que a gente não pode generalizar, a gente cansou de falar aqui hoje, que depende muito de cada indivíduo. Mas tem coisas que são básicas, que se todo mundo fizer, com certeza vai ajudar mais, né? Por exemplo, consumo de álcool. O álcool é comprovado o efeito catabólico. Então, assim, se você é um cara natural que quer maximizar a sua hipertrofia, você tem que rever grande parte do consumo de álcool que você faz por semana. Então, assim, e você está disposto a isso? Esse é o primeiro ponto. O que mais que a gente pode dar de dicas que podem... Fala aí, Não, e falar do álcool, parar daquela querer comprar o nutricionista. Eu posso tomar o quê? Cerveja, gin, vodka... Não é a bebida, é o álcool, tá? Então, o álcool é que faz esse catabolismo, independente da bebida, da cerveja, da vodka, do vinho, tudo tem álcool. Então, o álcool é que vai trazer esse transtorno hormonal, né? E a questão é a seguinte, eu não estou disposto a abrir mão do álcool. O que eu posso fazer qual é a quantidade que eu posso tomar que não vai ter tanto prejuízo, né? O pessoal fala muito disso. Tudo depende da realidade, da realidade de cada um. Né? Aí, não, eu quero chegar... Eu tô com 80 quilos, eu quero chegar a 90 quilos com 15% com 10% de gordura, cara. E aí, como é que vai? Acho que a primeira coisa é a consciência, né? A consciência desse indivíduo. Ele quer um resultado de excelência, e aí ele tem que entender que o álcool não vai atrapalhar. Realmente criar a condição favorável para isso, né? E entender o que é esse tipo, como é que o álcool funciona no nosso organismo, né? Então, se eu pensar no álcool, o álcool é uma forma de energia. É até interessante falar sobre isso porque ninguém bebe e se sente com energia, né? Pelo contrário, você fica letárgico, né? Enfim. Mas produz caloria. Mas produz caloria. Então, 1 grama de álcool tem em média 7 quilocalorias. 1 grama de carboidrato, que a gente condena tanto, né? Que acha que comer o carboidrato vai virar gordura, né? Comer uma fruta, tomar um suco vai ficar diabético, né? Que alguns profissionais colocam isso. Tem 4. Então, eu tenho quase o dobro, né? E até engraçado que eu já vi médicos condenando fruta e suco. A caloria do álcool é totalmente vazia. Não tem nutrição nenhuma. E eu já vi médico condenando fruta e suco, mas dizendo pro cara que ele poderia beber uma dose de uísque que seria saudável, né? Estudo totalmente limitado, né? Para contextualizar isso. E hoje a gente sabe que não tem dose saudável de álcool, né? Não tem dose saudável. É carcinogênico, né? E uma pessoa bebeu durante vários anos da vida, parou de beber, aí você vê que às vezes ali, o cara bebeu até os 35, parou de beber. Com 40 anos o cara tá com câncer de intestino. Não sabe por quê. Porque ele bebeu muito durante vários anos da vida dele. Não vai embora porque você parou. Não vai embora quando você parou de beber. Então você tem que considerar tudo isso, né? Meu tio bebeu a vida inteira e morreu atropelado. Tudo bem, mas ele não é parâmetro para a gente falar dos efeitos deletérios do álcool. E o efeito deletério do álcool em relação ao estado anabólico é esse. Por quê? Ele vai inibir síntese proteica, que é uma das chaves para o anabolismo muscular. Então você quer potencializar, quer ganhar massa muscular? Bebendo, infelizmente, você não vai conseguir. Agora, quero qualquer resultado de ganho e tá tudo certo, eu não quero abrir mão da minha bebida. Aí a gente tá, pelo menos, entrando em uma condição onde há um certo consenso. Você entende que você pode ou não ter resultados. E também compreende que isso não é saudável para você. Então, vamos entrar numa condição de contenção de danos. Bebe menos. Escolhe só um dia ali, uma vez
por mês, uma vez. Ah, não, tem que ser uma vez por semana, tudo bem, mas coloca ali e não deixa de se alimentar. Porque às vezes o cara sai para beber, come nada. Aí começa a beber. Daí o cara ingeriu ali uma quantidade de calorias que ele deveria ter ingerido na semana de forma saudável, em excesso. Vai virar o quê? No final de semana. E vai virar gordura, né? Porque o excesso de calorias, nosso corpo, ele vai armazenar na forma de gordura nos adipócitos. Então, tipo assim, tem que contextualizar para esse paciente entender. E não tem meio termo. Não é eu que estou dizendo isso, é a ciência. É isso aí. E aí, cara, você contra a ciência é outros 500. Contra mim não tem problema. Seu corpo reagir diferente. É isso aí. Se você tiver enzimas hepáticas, você consegue metabolizar tudo aquele vira em músculo, aí, meu chapa, você é de outro planeta. Você não é desse planeta. Outro mito, né? E eu gosto de falar desse, até porque a gente falou aqui no começo um pouquinho, mas vamos entrar nesse aspecto de suplementação. Suplementos são indispensáveis. O que acontece muitas vezes? A gente está falando do álcool aqui, até para fechar o assunto do álcool e entrar na suplementação. Sim. O cara coloca, às vezes, a culpa no álcool. Eu não estou emagrecendo por causa do álcool, mas vai ver o que o cara está fazendo na semana, que às vezes a pessoa não computa as beliscadas, o docinho depois. Aí o cara vai ver o que ele faz de errado. Se ele corrigir o que ele faz de errado na semana, às vezes a quantidade de álcool, não estou dizendo que é beber à vontade, a quantidade que ele está bebendo não é o principal fator que está atrapalhando o resultado. Às vezes são as outras coisas somadas que estão atrapalhando até mais do que o álcool, né? Não estou defendendo o álcool, pessoal. Estou só dizendo que às vezes você quer demonizar uma coisa e quando vai analisar o contexto, ele está fazendo um monte de outras coisas erradas e fica botando a culpa ali em um único fator e a gente sabe que não é assim. E com relação ao suplemento, é indispensável? Muitas vezes eu vejo muito isso, tá? E eu acho que vocês também, pela experiência que vocês têm. Tem pessoas que acham que porque está tomando creatina e whey vai hipertrofiar. Só que o nome já fala, suplemento. É para você condicionar ali um aumento de ingestão de proteína que na tua alimentação natural tu não está conseguindo bater. Se o nutricionista colocou lá que tem que comer 135 gramas de proteína por dia. E só de 135 gramas de proteína não é 135 gramas de frango não, porque o pessoal acha que 100 gramas de frango tem 23 gramas aproximadamente de proteína, então não é bateu. Então assim, isso é uma coisa importante falar, que o pessoal, frango é proteína, não. 25% dali, mais ou menos, é proteína. Então, não é... Frango é rico em proteína. É rico em proteína, mas então as pessoas entenderem isso também. Então, assim, suplemento, ele entra para suprir o que você não está conseguindo dentro da alimentação e ele vai ajudar. Ou então um mecanismo, né, Fábio? Tipo, o cara às vezes não tem tempo para fazer uma refeição mais sólida e aí entra como um recurso ali, né? Mas a gente sabe que se o cara consegue comer só naturalmente e bater os macros, ele não precisa do suplemento. Então isso é um mito também, de achar que tem que tomar suplemento para hipertrofiar. Agora, lógico, suplemento é um facilitador, né? Sim. Porque é na rotina que a gente está hoje em dia, a gente está aqui pelo menos aí, 1h30, né? Aqui batendo papo. Se o cara tá no horário de comer, ele não vai, vocês não vão conseguir parar agora para comer o frango. Um wheyzinho já serviria para você bater ali a tua refeição, a tua quantidade de proteínas, né? É isso. Então, pode falar, Fábio. Bem legal. E antes de você continuar, vai falar um pouquinho sobre a questão da suplementação e vamos entrar sobre a importância da creatina para a gente fechar essa parte da nutrição. Muito bom. Bom, então quando a gente pensa em suplementos alimentares, a gente primeiro precisa entender, né, que suplemento ele é um complemento da sua conduta nutricional. Então, é como você bem colocou, né? Ele vai ter aí uma condição onde ele vai ter uma certa facilitação em relação ao consumo desses nutrientes que ele, às vezes, tem dificuldade de ter na dieta, ou que ele precisa complementar para gerar esse estado anabólico que ele precisa em determinadas situações, né? Como a gente está aqui, por exemplo, né? Manter esse estado anabólico. Então, eu preciso desse suplemento. É interessante que eu tenha, desde que haja uma real necessidade. Então, é o que eu coloco sempre para os pacientes. Tem necessidade? Vamos colocar. Eu preciso de uma facilitação. Vamos colocar. Eu preciso melhorar determinada condição que o meu organismo não está respondendo muito bem. Suplemento pode vir? Pode. E aí eu penso na indústria de suplementos alimentares, como ela tem crescido dentro do meio fitness, né? E não só no meio fitness, mas também está passando agora para outros grupos, né? No âmbito clínico. Eu, por exemplo, quando estava no Hospital César Caos, finalizando meu curso de nutrição, isso há alguns anos atrás, né? Já faz um tempo, a gente tinha ali os suplementos como uma opção para esses pacientes que às vezes tinham dificuldade de comer um sólido em determinadas situações, mas a prioridade era o sólido, era o alimento. Porém, eu posso ajudar esse indivíduo que às vezes está com dificuldade, por exemplo, de mastigar, para ingerir mais proteína, né? Aí você falou bem aí da creatina, né? Creatina, por exemplo, tem vários estudos mostrando aí melhora em relação ao aumento de força, capacidade de recuperação,
aumento de peso corporal, porque eu vou ter um aumento benéfico, inclusive, né? Porque eu vou ter ali um aumento desse líquido no meio intramuscular, que é o que a gente quer, né? O indivíduo quer aumentar peso, mas quer aumentar músculo, não gordura. E aí vem aquele mito, né, Fábio, de que creatina gera retenção. Na verdade, ela gera retenção intramuscular, o que é super benéfico para a hipertrofia, né? Aqui, não existia esse mito? Até hoje existe, pessoal. Não vou tomar creatina porque eu vou ficar retido. Ajuda até, porque vai jogar água para dentro do músculo, né? Então... Ajuda até. E entendendo também, às vezes, aquela pessoa que ela tem, né, uma certa dificuldade para ela tudo é balança, né? Treinador. Então, às vezes, tudo bem, vamos utilizar em outro momento. Vamos primeiro baixar um pouco o teu peso na balança, depois a gente... Até porque ela tem muita reserva energética, né? Não vai ser tanto um problema para ela. Mas assim, a gente tem uma gama de suplementos, mas pensar aqui nos mais práticos e mais objetivos. Whey Protein. Hoje o Whey Protein é um tipo de suplemento que ele faz parte da alimentação até de crianças subnutrizes, de idosos, né? De praticantes recreacionais de exercício, de pessoas que simplesmente querem ali bater um prau de proteína em determinada situação, tá cansado de comer muita carne, por exemplo, né? Que é um tecido conjuntivo, às vezes é duro ali, você mastigar o tempo todo, né? E aí, receitas culinárias, né? O mercado fit, né? Cresceu bastante, né? Então, tipo assim, tudo é um bolo fit, é um determinado tipo de alimento que ele vai incorporar ali a proteína. Então, o Whey Protein, ele, né, realmente faz parte hoje da cultura do fitness e também no âmbito geral, né? Várias outras pessoas vêm consumindo, né? E aí eu também penso em outros suplementos. Você pensar os pré-treinos, hoje, principalmente no âmbito fitness, né? Ele vem crescendo bastante o consumo e eu faço aqui até um alerta. Por quê? É interessante você observar se aquela pessoa ela tem um perfil mais adrenérgico, ou seja, ela é mais sensível a estimulantes. Né? Porque se você toma um suplemento como esse sem os cuidados de um nutricionista, sem a adequação das quantidades para suas necessidades, você pode estar criando um ambiente propício para que esse indivíduo ele possa ter um extravasamento aí das quantidades de cafeína a nível sanguíneo e ele pode ter um impacto que não é tão interessante a nível cardiovascular ou até mesmo emocional. Então eu já me deparei com situações, exato, que indivíduos tiveram surtos de ansiedade devido ao uso de pré-treinos. E às vezes associado aí com privação de sono, com falta de cuidados na alimentação de modo geral, né? Às vezes é um profissional da área de saúde também, né? Passou a noite virado ali de um plantão, de manhã vai tomar um pré-treino, vai bater no hospital de novo, só que agora ele vai virar o paciente, né? Por quê? Porque é um tipo de suplemento que a gente precisa ter um cuidado em relação à prescrição e às quantificações de dose, tá? E a gente falou mais cedo aqui até que vai atrapalhar o processo de hipertrofia se você for tomar, por exemplo, acho que poucos não tem cafeína, né, Fábio? A grande maioria vai ter cafeína. Aí o cara treina à noite, toma pré-treino à noite. Cara, teu sono tá comprometido. Por mais que você durma bem, cara, vai comprometer porque é 8 horas o efeito ali da cafeína, a vida útil dela dentro do corpo. E cadê o estado anabólico, né? Se você não dorme, né? Exatamente. Enfim. Então, acho que até para quem treina à noite pode ser até uma dica. A maioria das pessoas treinam à noite, tentar rever ou horário de treino, ou, cara, evitar o uso de pré-treinos à noite, porque se você tá buscando hipertrofia e você quer otimizar isso, tenha consciência, pelo menos, de que o pré-treino que você está tomando pode estar atrapalhando o teu resultado. A não ser que seja um pré-treino que eu sei que tem também, né, Fábio? Tem. Os que não tem cafeína. E é até interessante falar disso, né? Porque a indústria observando esse problema, né? Porque é um problema, né? Que pode surgir. Ninguém quer ir para o hospital porque tomou um pré-treino, tá? Sim. Mas assim, a indústria observando isso, ela começou a desenvolver fórmulas que não tenham função estimulante. Né? Então, você tem hoje no mercado suplementos pré-treino que eles não têm função estimulante, mas eles podem entregar para você ali uma melhora na sua condição, né? em relação ao rendimento. Mas ali, sempre é muito importante considerar que o suplemento pré-treino ele precisa ser visto com cautela. É isso que eu digo para as pessoas. E eu não estou falando aqui para você jogar o seu suplemento fora, tá? Também tudo é no extremo, né? O brasileiro ame ou odeie, né? Não é isso, pessoal. Mas às vezes eu posso ter um suplemento como aquele, a dose ali é 10 gramas. Pô, toma metade ou menos. Você já vai ter uma resposta bacana. Você não precisa ficar hiperestimulado para poder treinar. E nem usar o pré-treino como muleta, né? Porque às vezes tem cara, hoje eu não vou render porque eu esqueci meu pré-treino. Cara, tem ou não tem, mano? O treino depende muito mais do condicionamento físico. É isso aí. E outra coisa aqui, trazendo à luz para vocês, né? A gente fala da cafeína, energético. Cafeína não é energético, cafeína é um estimulante. Né? Energético, função energética, tem os macronutrientes, principalmente carboidrato.
Então, o carboidrato ele é o the king, ele é o rei quando a gente pensa em energia para você poder treinar. É isso que eu ia te lembrar, que a gente tá falando de pré-treino, é diferente da alimentação pré-treino, né? Também temos a alimentação pré-treino, né? Então, às vezes, o indivíduo tá ali... Que é até mais importante. Porque às vezes Até o cara, mais. é isso que eu acho que o Ivan tá querendo falar, o cara às vezes negligencia a refeição, que é o que vai dar o combustível, e fica focando no estimulante, né? Até para colocar as palavras. Exatamente. Você entendeu? Pré-treino, na verdade, ele é um estimulante. Você foi muito feliz agora, Fábio, falar isso. É um estimulante. Então, tipo assim, e outro ponto que eu tenho que considerar, o que o seu corpo vai usar naquele treino, como forma de energia, é o que você consumiu em média 4 a 6 horas antes daquele treino, tá? E aí, quando você consome algo pré-treino, que tem função estimulante, eu posso não estar considerando necessariamente que você vai ter energia para treinar, se você não tiver comido bem nessas 4, 6 horas antes do seu treino. Sim. Concorda comigo? Concordo. E aí eu vou querer socar mais pré-treino, eu vou dobrar a dose para ver se eu treino bem. Aí eu pioro mais ainda a minha condição. E tem outro fator, que os estimulantes, na sua grande maioria, cafeína é o mais popular, Utilizado, né? tem a tolerância. Porque uma coisa é, hoje eu tomo uma dose que daqui a pouco meu corpo está com nível de tolerância que eu preciso, invariavelmente, para ter o mesmo efeito, Isso. tomar uma dose maior. Ou seja, onde é que isso vai lhe levar? E o Fábio foi muito feliz. Os riscos cardíacos que isso vai gerar no longo prazo. Então, assim, será que não está na hora de quem está nos ouvindo rever essa quantidade, fazer uma reeducação com relação ao consumo de cafeína? Eu falei aqui no começo que eu estou fazendo porque eu percebi que teve ganho. Eu achava que eu dormia bem até começar a reduzir ao ponto de eu não tomo. E mais engraçado, ó, hoje eu não tomei café depois do almoço. Não estou com sono. Por quê? Tá Porque bem, eu tá comecei nutrido. a dormir melhor, descansar melhor. Total. Então a minha recuperação à noite ela tá melhor do que há 2, 3 meses atrás. Então, mas no momento que o cara vai cortar, vai ter prejuízo. O cara sente enxaqueca, rapaz. Teve dia que eu fiquei assim com a enxaqueca, que eu falava, cara, eu preciso tomar o café, que senão eu não vou conseguir Até mais o humor produzir. altera. Então, O Você humor altera, altera, o cara né? fica mal-humorado. Sim. Então, assim, mas é porque você se condicionou, você ficou viciado na cafeína. você Condicionou. tá, né? Condicionou Então, seu organismo a absorver. E como você falou aí das doses, né? Nós temos o que nós chamamos de down regulation. E isso tem medicamentos, tem outros fazendo princípios a redução, ativos. Exato. né? Você vai consumindo, teu corpo se adaptou. Aí você tem que aumentar a dose para ter a mesma resposta. Adaptou, aumenta a dose. Chega um ponto que não vale a pena. É isso aí. É como a gente pensar ali, as meninas que querem emagrecer, vão usar o Ozempic. A gente tá usando já 2 canetas num dia, se duvidar, mas continua sem ter o resultado que ela queria. Por quê? O organismo se adaptou, É isso aí. entendeu? É Todo isso aí. medicamento vai ter isso, esse suplemento vai ter isso. Então, usar com sabedoria, né? Usar de forma quantificada. E aí, quando a gente pensa também nos outros suplementos, a gente vai pensar aqui na creatina, como você falou. Creatina eu particularmente gosto muito. Prescrevo não só para os meus pacientes atletas ou praticantes recreacionais de exercício, mas também para os pacientes idosos. Às vezes, né, naquela condição onde aquele idoso sente falta de força, indisposição, eu posso levar os níveis de força daquele idoso. Tem estudos novos mostrando até o benefício cognitivo. Sim, na parte cognitiva, né? Em doses mais elevadas você vai ter um benefício adicional. Tem estudos até agora para tratamento de Alzheimer. O uso da Sim, creatina para tratamento sim. com exercício né? físico. Então você vê como. Eu acho que é um dos poucos suplementos que tem. É unânime estudos, hoje em dia. E mais unânime estudos, com relação aos certeza. benefícios, né? Então. Às vezes eu tenho um indivíduo que é vegano, por exemplo. Hoje em dia eu tenho muitos pacientes que são vegetarianos ou veganos. Eles têm uma resistência ao consumo de proteínas, fontes derivadas de carne, né? E a gente sabe que a creatina, a principal fonte que nós temos são as carnes. Sim. Então esse indivíduo ele não vai consumir, ele pode se beneficiar bastante com esse consumo. Isso aí. Agora, tipo, dose, a necessidade, a quantidade, como você vai fazer. Às vezes o indivíduo tem uma reserva energética muito grande, quer baixar o peso na balança. Será que ele precisa, em primeiro momento, consumir, né? Às vezes tem aquela pessoa que, preciso... O lutador, vamos pensar aqui. Eu já trabalhei com lutadores, trabalho também ainda, né? E a gente tem um peso para bater. O cara chega para mim, Fábio, vou bater o peso tal dia e tal. Tô usando creatina aqui, eu tiro a creatina. Por que, Fábio? Minha força vai diminuir. Sua força não vai diminuir. Você tem reserva de creatina fosfato no tecido músculo-esquelético. Então não é parou de tomar um dia, uma semana, um mês. É porque o efeito ele é crônico, Exato. Né? Não é um efeito agudo, tomou, melhorou. Mas você vai deixar de carregar água para dentro da célula. Isso aí vai te beneficiar porque você não vai segurar o peso. Nesse momento, você Aí tem que tirar. tudo é uma questão de periodização nutricional Exatamente. associada com a periodização de treino na preparação daquele atleta. Legal. É? É isso aí. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Legal. E outros
Suplementos aí que a gente poderia pensar, o ômega 3, né? As boas gorduras têm um papel muito importante não só para o nosso organismo num todo, né? De trazer benefícios para o sistema cardiovascular, embora os estudos mostraram que não tem, né, um aumento do HDL, que seria considerado bom colesterol, né? Ou interfere no LDL, mas pode interferir no triglicérides, né? Que a gente sabe aí que também é outra via que tem que ser contida, né? Que os excessos não são interessantes. E o nosso cérebro, né? Ele precisa de boas gorduras, né? E assim, quando a gente pensa nisso, o ômega 3 ele pode ser uma forma prática. Até porque tem pessoas que nem consomem peixe, nem gostam. Eu acho que a grande maioria da população hoje não tem o hábito de consumir A gente peixe. vive numa cidade litorânea, mas se você pegar o cearense em si... A gente mesmo aqui, se duvidar, qual foi a última vez que a gente comeu peixe? Não é tão comum. Peixe mesmo? Não é comum. Total. Tilápia. Comi uma tilápia ontem no almoço, ninguém vai falar isso. Né? Não é. Então vamos lá, pessoal. Bate-papo muito legal. Acho que tem tema aqui até pra gente voltar. Acho que essa parte, quando você falou das gorduras, até porque tem relação direta com produção hormonal. Né? Então, mas aí como... É um outro tema que a gente pode voltar. Eu acho que vale um segundo encontro aqui pra gente explorar um pouquinho mais. Bem específico aí desses nutrientes para testosterona, para outros hormônios, é bem legal. Agradecer a presença dos dois. Eu queria que vocês fizessem cada uma as considerações finais. Então, vocês podem estar falando diretamente para o público. Podem estar falando. Eu queria agradecer de verdade. Foi muito rico aqui a troca. Cada um contribuiu da sua forma, trazendo informações relevantes para quem está nos assistindo. Considerações finais aí, Ivano. E a gente já estava conversando ali atrás que o assunto ia ser bem extenso, né? Falar de hipertrofia, falar de atividade física, quando coloca bodybuilder, aí que o negócio tende a se estender. Agradecer a Green Life, eu faço com todo orgulho parte da Green Life, estou na Green Life desde o seu início, da sua criação. Convivo ali com toda a diretoria, com o Tom, com o Vitor, com todo mundo, sempre agradecer. E uma dica, né, para todos os alunos da Green Life que buscam uma hipertrofia primeiro de tudo, continua treinando, tá? Foco, alimentação, o descanso que a gente falar e tentar sempre aumentar as cargas. Isso é um fator, técnica e carga são os fatores principais de uma boa hipertrofia. E cuide sempre de ter um personal do seu lado. É importante. Fábio. Bom, queria agradecer pelo espaço, a Green Life, a você, nosso colega aqui, treinador. Para mim é uma honra. Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com vocês desse momento, dessas informações. Espero ter ajudado você que está aí do outro lado. Né? Caso você tenha dúvida, você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, Fábio Félix Personal Nutri, Fábio Félix Consultório, Fábio Félix Team, que é a minha equipe de atletas de fisiculturismo feminino. E não só desse público, né? Eu atendo o público geral. Eu até costumo dizer, atletas, embora seja um número muito grande, eu já acompanho quase 50 meninas, né? A maior parte do meu público é o praticante recreacional, né? E a minha especificidade hoje, dentro do treino de força e dentro da nutrição voltado para o público feminino, é algo assim que eu fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento dessas meninas, né? Para que elas possam alcançar os seus objetivos. E assim, ainda considerando esse espaço, que é um podcast, é importante a gente salientar que a responsabilidade nossa como profissionais, né, de trazer informação de qualidade, de estar ali e mostrar um caminho, né? Porque hoje todo mundo tem acesso a uma rede social, né? Isso aqui é maravilhoso. Mas tem muita gente que às vezes está propagando informações que não são as informações reais, né? Ou que precisa sim de mais estudo. Então a gente vem para cá mostrar as coisas de uma forma clara, objetiva para você, mas também com base científica, com base no conhecimento do que a gente vivenciou tanto na teoria quanto na prática, né? Perfeito. Profissionais de graduação e com experiência aqui de quase 20 anos, como eu tenho mais até, né? Então tudo isso aí contribui, tá? E fico aqui à disposição para um novo convite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima com um Greencast aqui. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio e aguardem aí que teremos mais novidades. Tchau, tchau.